Olá pessoal, me chamo Alan Dalen, sou professor da Bincursos, com titulação de mestre e doutorando na ênfase de estruturas pela Universidade Federal do Pará. Estou aqui para fazer o lançamento de mais uma aula do nosso curso para cálculo de edifício do zero. Mas antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes e realmente quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, que primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM. Lembrando que todo o material que eu aplico no curso, eu deixo o link na parte inferior da descrição do vídeo, lá pela nossa plataforma, ideal que você se matricule por lá, para você assistir às aulas em sequência, ter exclusividade de materiais, as notificações por e-mail de quando surgirem novas aulas e o seu certificado após a conclusão do curso, tá? Chegamos aqui à nossa seção transversal, tá? Consultamos o catálogo, ensinei para vocês todo o processo do pré-dimensionamento. Chegamos ao cálculo dos esforços voltado para o LU, aplicando as ponderações para carga permanente e carga acidental. O nosso momento máximo de 884,72 kgf por metro e o nosso cortante 822,99. Porém, como é flexão, nós vamos utilizar o momento. Para quê? Para poder verificar a posição da minha linha neutra e posteriormente fazer o nosso cálculo, com o nosso x sobre d, que tem que ser menor ou igual a 0,45 para definir se é armadura simples ou não. Enfim, vamos lá, tá? É o seguinte, pessoal, como eu falei, para a flexão, tá? Eu já descrevi essa fórmula com vocês, de onde saíram todos esses resultados passo a passo. Então, para você gostar realmente de calcular, você tem que ir para lá e vir em sequência. Se você chegar aqui, você vai se assustar e não vai gostar, tá, de calcular, tranquilo? E o que acontece? Falei para vocês, tá? A linha neutra é a divisão entre área comprimida e tracionada, tá? Então, ela deve ser posicionada na condição x sobre d. Tá? Essa condição justamente que eu falei, para definir se é armadura simples. E essa condição ela tem que ser menor que 0,45. Enfim, vamos para o nosso cálculo, que de teoria a gente já viu muito. Tá? Então vamos lá. O que acontece? A formulazinha que eu passei para vocês da linha neutra, anotem, x é igual a 1,25d, ok? Aí você vai abrir o parênteses, colocar 1 menos raiz. Aí você vai de novo, 1 menos, eu vou colocar o MD bem longe para não ficar sobrepondo a divisão do MD, né, o denominador não ficar aparentando que está abaixo do 1 aqui, tranquilo? Então o que acontece? Eu vou anotar aqui o meu 0,425 da fórmula que eu mostrei para vocês anteriormente, vezes o meu BW, que eu vou já explicar para vocês, vezes o meu D, que é a minha altura útil também, que eu vou já explicar para vocês, vezes o meu FCD, tá? Que é a nossa resistência do concreto ponderada. Fechei, ok. Então esse é o nosso passo 1, anotado, beleza? E o que acontece, tá? A nossa seção, ela trabalha, né, nossa seção transversal da nossa laje treliçada, ela trabalha como uma seção T falsa, eu já falei. Então se você for analisar para realmente lançar o carregamento nela, você precisa dividir essa figura aqui ao meio, tá? Nesse ponto aqui. Então, se daqui para cá, de intereixo a intereixo tem 49 centímetros, obviamente que aqui, ó, daqui para cá, também tem 49 centímetros. Tranquilo, pessoal? 49 centímetros. É isso que eu quero passar para vocês. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá continuar o nosso cálculo. Eu vou colocar aqui o passo 2 para eu anotar o momento logo, o meu MD. Tá? O que eu vou fazer com esse MD? Anote, é 884,72. Creio que seja isso. Isso aí. Tá? Só que ele está em kgf, tá? kgf por metro. Então, preciso trabalhar ele em centímetros. Então, pego aqui MD, colocar 88.472 kgf por centímetro, convertir. Legal, então ok, já arrumei esse aqui. O próximo passo, vou colocar aqui passo 3, tá? Eu vou por parte, vou pegar essa incógnita aqui, o BW. Então, para a flexão, eu vou dividir aqui, ó, em alma e mesa da seção T. Tranquilo? Então, para a flexão, o meu DW, não confunde, vai ser esse aqui.
Tranquilo? Então o BW ele é igual a distância intereixos, tá? Intereixo. E ele vai ser igual a quanto? BW é igual a 49 centímetros. Tranquilo? Beleza, anotado. O próximo passo, o quarto passo, tá? Eu vou para esse D aqui. O D é igual ao que eu passei para vocês? Altura útil, anota. Então essa altura útil, o cálculo dela que também já foi passado é o H da sua laje, tá? Menos o cobrimento, menos o diâmetro da barra dividido por 2. Esse aqui é o H. Tem calculistas que ele define logo isso de uma vez só. Tá? O que ele pega? Ele pega o H e subtrai de 2 centímetros. Tá? E por que isso, professor? Porque em termos técnicos, eu pegar esse H e subtrair de 2, ele está correto. Primeiro você tem que entender o que é essa altura útil. Então você vai pegar aqui o centro dessa barra, tá? Centro dessa barra e colocar uma cota até aqui essa face. Então essa distância da face superior até o eixo dessa barra. Tranquilo? Esse aí é o nosso D. Então eu vou desenhar aqui a barra, ó, a seção dela e o pontinho no meio. Essa distância até o meio, tá? Do meio até a face superior da sua laje. Tranquilo? Então já definimos o que é a altura útil, tá? Então eu vou anotar aqui, meu D igual quanto é o H? 16. Por que 16? Você tem 12 aqui e 4 lá, obviamente que a altura total é 16. Subtrai quanto do cobrimento? 1,5 centímetros. Menos qual o diâmetro da barra que você vai usar, professor? Vou colocar aqui de 10 milímetros, tá? 10 milímetros, convertendo dá 1 centímetro. Então se você pegar 1 centímetro e dividir por 2, você vai ter meio centímetro, tá? Então isso tudo vai ser D igual, se você somar esse com esse vai dar 2, então 16 menos 2 vai ser igual a 14 centímetros. Mas eu estou em dúvida, olha aí, ó, gerei desconfiança, professor, sobre esse seu 1,5 aí, tá? Porque um cobrimento desse, se a gente for consultar a norma, o menor ali está dando 2 centímetros. Só que o que eu falei para vocês, tá? Essa tolerância para o pré-moldado não é 10, tá? Não é 10 milímetros, correto? A tolerância para o pré-moldado é 5 milímetros. Por quê? Porque tem mais precisão na fabricação, então ele fabrica na grande escala, tá? Então menos erro, diferente de algo que é moldado em loco. Então a tolerância para o que é moldado em loco é 10 milímetros, tá? Para pré-moldado é 5. Então como essa condição? Eu vou colocar um delta de tolerância aqui, o delta C, de 5 milímetros para pré-moldado. Vai lá e consulta a norma para você ver como o professor tem razão. Tá? E o cobrimento mínimo, professor? Quanto é o cobrimento mínimo? Da laje, 10 milímetros. Tá? 10 milímetros, cobrimento mínimo. A ação eu vou considerar aqui fraca. Tá? Vou colocar fraca. Uma condição fraca. Correto? E o que acontece? Esse meu cobrimento nominal é igual a 5 mais 10, que vai dar 15 milímetros. Tá? Se converter para centímetro, vai dar 1,5 centímetros. Então, deu para entender de onde saiu esse 1,5 centímetros, tá, pessoal? Então, você pega esse 1,5 centímetros e soma, tá? Aí tem o diâmetro da barra, ó, 0,5, que vai dar 2. Beleza? 1,5 soma com o diâmetro da barra que vai dar 2. Então você já sabe de onde saiu essa condição, tá? Bem refinado. Outra condição, deixa eu verificar o meu D, eu já expliquei. Eu vou anotar aqui para vocês agora o FCD, tá? Então, quinto passo, né? O FCD, já tem o quarto, vamos para o quinto passo. O FCD, se você for pegar a condição, ele é o que? É o FCK minorado, né, por 1,4. Então, o que o professor explica? As ações, vocês observaram lá do LU, eu majorei. Tá? Então, as ações nós majoramos e as resistências dos materiais nós minoramos. Tá? E quanto maior essas distâncias, tá? Maior a nossa segurança. Então, quanto mais você majora a ação e minora a resistência do material, então você está trabalhando no cálculo com uma segurança maior, tá? Esse distanciamento equivale à segurança, já passei para vocês também.
Então, em continuação aqui, nós vamos ter o quê? Quanto é FCK? 25 megapascal. Convertendo 25 megapascal para kgf por centímetro quadrado, nós vamos ter o quê? 250 kgf, né? kgf por centímetros quadrados, dividido por 1,4. O valor disso aqui se organiza porque o professor está fazendo na mesa digitalizadora. Então, não tem tanta precisão. Então, é 178,57 kgf por centímetros quadrados, tá bom? Anotem tudo certinho para não se perder. Agora, o que é que eu vou fazer? Passo 6, né? Então, passo 6, aqui vou anotar, já é para aplicar o nosso cálculo. E nosso cálculo é o que do x? Ele diz o seguinte, que o nosso x é igual, já vou substituir, tá? 1,25, anota e pinta aí, tá? Vezes 14, ok? Vou abrir o parênteses, vou colocar 1 menos, vou colocar a raiz aqui, ó. Pronto, de 1 menos o MD para cá. O MD, não preciso nem colocar MD, né? Já vou colocar o valor direto, tá bom, pessoal? 88.472. É isso aí, tá? Isso tudo dividido, não pegando 1 aqui, tá? Só isso aqui. Isso aqui dividido por 0,425 vezes o BW, que é quanto? 49, vezes o meu D, que é quanto? 14 ao quadrado, vezes o meu FCD, que é 178,57. Tá? Fecha parênteses e dá-lhe um cálculo só. Para agilizar o seu cálculo, você tem que ter uma dessa, ou melhor que essa, tá? Que joga o cálculo, descreve tudo de uma vez e já calcula logo, tá, pessoal? Mas se não tiver condições, você pode fazer por parte. Eu estou falando para agilizar, tá? Então, não é para querer prejudicar vocês, não. Então, cada um sabe a sua condição. Então, aqui no nosso cálculo, nós chegamos a um x, ó, de 1,0964, tá? Então, x de 1,9064. O que que isso significa, professor? Se você pegar essa coordenada da face superior, tá? Ela está compreendida na capa. Por quê? Porque a nossa capa lá é 4 centímetros. E esse valor aqui, ó, ele está menor que 4 centímetros que a nossa capa. Então, tá legal até o exato momento, tá? O nosso cálculo. Então, ó, tá trabalhando aqui. Se eu pegar essa coordenada daqui de cima, ó, se você for pegar o pontinho, não vai ter como, né? Porque está muito perto. Então, se você pegar um centímetro, ó, 1 centímetro é bem pouco, né? O que isso significa? Que está dentro da capa, está trabalhando perfeito, tá? O nosso cálculo. Vamos lá. Agora o próximo passo, verificar a condição, a sétima condição, vou colocar aqui, ó, verificar, tá? A sétima condição, se é a armadura, vou colocar a armadura ARM simples, tá? Armadura simples. Como é que eu verifico essa condição? O que eu falei para você? Se você pega, tá, o x e divide por d, esse valor tem que ser menor ou igual a 0,45, tá? 0,45. Quanto é nosso x? 1,094. Quanto é que nosso d? 14. Tá? Quanto foi que deu esse valor? Deu menor que 0,45, obviamente, né? Tem que ser menor ou igual a 0,45. E o valor aqui deu 0,0783, menor que 0,40. Menor ou igual não, só menor, né? 0,45. Ok, tranquilão, pessoal. Fizemos a verificação, deu armadura simples, ó, na nossa verificação, ok, tá? Então, tudo certinho. Qualquer dúvida eu deixo mais claro na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e aguardo vocês no dimensionamento, né? Onde a gente já vai calcular o número de barras para a nossa sapata da treliça. Valeu!